Esta é a sua última chance. Depois disto, não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Eles foram acusados de quase todos os atos abomináveis da história. Das Cruzadas, à Grande Depressão e ao 11 de setembro. Eles são a nova ordem mundial. E para alguns, seu objetivo é simples: o controle total da raça humana. Fala-se muito sobre a nova ordem mundial. Seria uma elite poderosa de líderes do governo e das finanças que querem controlar o mundo para seu próprio benefício, para sua própria segurança. Os sinais de sua influência estariam em toda parte. No dinheiro, nos monumentos. Mas quem são os membros da nova ordem mundial? Existem sinais de que a ordem maçônica tenta controlar o planeta há séculos. De que os Illuminati são um grupo secreto que visa o domínio. E sabemos que o grupo Bilderberg reúne líderes mundiais. Com um plano que envolveria tudo. Do caos global à redução da população humana e à lei marcial. Poderia a nova ordem mundial dominar o planeta? I hereby declare this to be an unlawful assembly. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. Hoje, o arquivo confidencial da nova ordem mundial será revelado. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo da conspiração, onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. Estes são os arquivos confidenciais. 1776. As colônias americanas estão em guerra contra a Inglaterra, na época o país mais poderoso do mundo. Um grupo de rebeldes, liderado pelo general George Washington, luta para conquistar sua independência. O caos reina absoluto. Sem dúvida, a nação foi fundada por algumas figuras chaves, como George Washington, nosso primeiro presidente, que eram de fato maçons. Após a derrota dos poderosos britânicos, nascem os Estados Unidos da América. Embora a Constituição do novo país determine a igualdade para todos, George Washington e seus colegas maçons já plantam as sementes do mistério. No lançamento da pedra fundamental do Capitólio, George Washington estava lá usando a vestimenta maçônica. Então a influência maçônica existia, mas qual era a sua profundidade? Essa é a questão. É possível que os fundadores da nação quisessem armar o cenário para a nova ordem mundial? Os símbolos americanos podem guardar uma conspiração de proporções colossais. Nós achamos que isso existe há um bom tempo. O novo país adota o Grande Selo dos Estados Unidos em 1782. Ele carimba o tratado que encerra a Guerra Revolucionária e todos os acordos internacionais desde então. E é repleto de segredos, segundo alguns, símbolos do ocultismo. A estrela de 5 pontas clássica, também conhecida como pentagrama, é um símbolo que os maçons chamam de estrela ardente. E ela teve vários significados ao longo de toda a história. E este é apenas um lado do Grande Selo. Sem dúvida, o olho que tudo vê é um símbolo proeminente nas culturas maçônicas há centenas de anos. Lendo as insígnias, como a que diz Novus Ordo Seculorum, ou a chegada da nova era, talvez isso queira dizer
a chegada da nova ordem mundial. Da placa comemorativa da Estátua da Liberdade ao olho que tudo vê na nota de $1, essas referências simbólicas estão em toda a nossa cultura. E se você procurar para valer, verá que estão em toda parte. Enquanto o novo país cresce com dificuldade, os ricos já estão ficando mais ricos. Mas para concretizar sua visão de uma nova ordem mundial, eles precisarão da ajuda do exterior. Inglaterra, fim do século XIX. A Revolução Industrial cria uma nova geração de barões ladrões e capitães da indústria. Todos em busca de uma fatia da nova ordem mundial. Um maçom chamado Cecil J. Rhodes troca o luxo da Inglaterra pela África. Ele funda a empresa de mineração De Beers, que logo controlará 90% do mercado mundial de diamantes. Cecil Rhodes ficou rico no mercado de diamantes, mas na África ele não era visto como um grande acadêmico, como o fundador do Instituto Rhodes. Ele era visto como um opressor. Rhodes também é um defensor convicto da expansão do Império Britânico. Ele prevê que um dia os Estados Unidos, a Inglaterra e a Alemanha juntos dominarão o mundo. Começando com Cecil Rhodes, a Inglaterra começou a criar sociedades internas que determinavam políticas para posicionar seus membros. No século XX, a nova ordem mundial ganha impulso. Os Estados Unidos são uma potência emergente, tanto econômica quanto militar. Então John D. Rockefeller, como primeiro bilionário da história, fez algumas doações muito interessantes, na forma de terrenos dedicados exclusivamente às Nações Unidas. Mas o que Rockefeller ganhou em troca? A vitória sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial dá início ao século americano. O poder global muda de mãos e, de repente, é o novo mundo quem dá as ordens. A seguir, os elementos do suposto plano secreto da nova ordem mundial. Eles querem apenas o seu dinheiro? Eles querem a sua liberdade? Ou querem também a sua vida? Se as teorias estiverem certas, uma coalizão misteriosa de homens poderosos, banqueiros internacionais e sociedades secretas são os verdadeiros governantes do planeta Terra. Eles são conhecidos como a Nova Ordem Mundial e supostamente têm um plano em 4 etapas para o domínio global. Primeiro passo: controlar a riqueza. As sociedades secretas controlam tudo porque os banqueiros se uniram. 1913, cidade de Washington. O presidente Woodrow Wilson aprova a criação do Federal Reserve Bank. Apesar do nome, o Banco Central Americano é uma instituição privada que controla a criação do papel moeda nos Estados Unidos. E quem dita os rumos da economia global é a economia americana. Pense na ideia de que Woodrow Wilson tomou a decisão consciente de criar o Federal Reserve, basicamente dando o poder do Tesouro Americano a uma empresa privada. Ele ficou apavorado quando percebeu que tinha dado mais poder aos banqueiros do que aos representantes eleitos. Segundo passo: criar conflito. A guerra é um grande negócio. Muitas empresas ganham muito dinheiro e se beneficiam quando os países entram em guerra. Essa é a dura realidade, porque elas fazem armas, bombas e a tecnologia que é usada na guerra. Então elas acabam se dando bem. Não dá para evitar esse fato. Da Guerra do Vietnã à invasão do Iraque. Os Estados Unidos e seus aliados têm um histórico de intervenções baseadas em motivos suspeitos. O mais triste do 11 de setembro é que os terroristas venceram, de certa forma. O impacto foi enorme. O ato patriota é um documento assustador. Liberdades foram perdidas.
Telefones podem ser grampeados, pessoas podem ser interrogadas, invasões a domicílio podem ser legalizadas. Cada ação militar faz vítimas. Para alguns, isso se encaixa perfeitamente no terceiro passo da nova ordem mundial: reduzir a população. Quando a população atingir um certo nível, vai ser insustentável. Estamos chegando lá rapidamente, isso dá medo. O planeta Terra, no século XXI, é um lugar perigoso. Pandemias letais, a ameaça de guerra nuclear e biológica. Até agora, 8 países admitiram que têm armas nucleares. Estes são os que nós conhecemos hoje. Terrorismo internacional. Seria a nova ordem mundial a força por trás destas questões que assolam a humanidade? Ou estaria a elite global simplesmente observando o caos, de braços cruzados? Isso alimenta a teoria da conspiração sobre quem controla a sociedade. Com os corpos se acumulando, o futuro próximo pode ser muito sombrio. Um mundo onde a comida e a água são escassas. Um mundo em que o colapso da sociedade é inevitável. Um mundo perfeito para a etapa final do plano da nova ordem mundial: decretar a lei marcial. Lei marcial significa que as garantias constitucionais do governo são suspensas e o exército assume o controle para aplicar quaisquer regras que o governo determine. Nos Estados Unidos, a lei marcial já foi imposta diversas vezes ao longo da história. Ela foi declarada oficialmente pela última vez durante a luta pelos direitos civis. Na lei marcial, o exército assume o controle sobre a sociedade. Soldados e tanques tomam as ruas e são eles que determinam a nossa rotina até a ordem ser restaurada. A seguir, se as teorias da conspiração estiverem certas, a nova ordem mundial já controla as forças armadas e as instituições financeiras. Eles precisarão de um centro de comando central? Alguns dizem que já o construíram bem debaixo do nosso nariz. Há séculos, alguns alegam que uma nova ordem mundial está manipulando as massas para obter supremacia global. E eles já podem ter construído seu quartel-general. Arquivo confidencial: o Aeroporto Internacional de Denver. A 40 quilômetros de Denver, no Colorado, encontra-se o Aeroporto Internacional de Denver. Ele é o maior aeroporto dos Estados Unidos e o segundo maior do mundo. Seu sistema de abastecimento é capaz de bombear quase 4.000 litros de combustível por minuto. E suas reservas contêm mais de 10 milhões de litros de combustível para aviões. Alguns dizem que uma estátua erguida em frente ao aeroporto representa o cavalo pálido da morte do livro do Apocalipse. E ele é apenas um dos muitos símbolos espalhados pelo aeroporto. O principal símbolo dos maçons, o esquadro e o compasso, está presente na placa comemorativa do aeroporto. Diversos murais retratam um mundo em desordem. Florestas tropicais em chamas. Crianças em caixões. Que tipo de mensagem estas imagens transmitem? Os murais do Aeroporto Internacional de Denver levantam uma série de questões. Um deles mostra um personagem parecido com Hitler e pessoas claramente oprimidas, sendo guiadas por ele. Lembra muito uma cena do Holocausto. A versão oficial é de que as imagens simplesmente representam os versos de um poema. Algumas pessoas têm uma explicação mais sinistra. A imagem de uma criança segurando a Bíblia, cercada de flores e um relógio. Isso remete ao fim dos tempos. Elas levantam muitas questões. Os murais são interessantes, mas o melhor é o que existe embaixo do Aeroporto Internacional de Denver.
110 milhões de metros cúbicos de terra removidos. 45 quilômetros de dutos instalados. 1.500 metros de fibra óptica. 8 prédios enterrados após sua construção. E um suposto sistema de túneis separado da malha de transporte do aeroporto. Estas são as ferramentas de um aeroporto comercial comum? Na verdade, ninguém sabe o que tem lá embaixo. Existem cavernas avançando terra adentro, que, segundo alguns teóricos da conspiração, abrigam o que há embaixo do aeroporto de Denver. Estruturas subterrâneas para abrigar pessoas, para abrigar os membros da nova ordem mundial quando, entre aspas, o juízo final acontecer. Poderia o Aeroporto Internacional de Denver abrigar uma base subterrânea para a nova ordem mundial? O ex-engenheiro estrutural Phil Schneider acreditava que sim. Ele falou com frequência sobre o tópico. In Colorado, yes, there's about 4 underground bases, one being at Denver International Airport. No wonder your luggage gets lost. There are 8 levels underneath the airport tarmac. E foi Phil Schneider quem alertou o mundo das conspirações sobre a presença de um plano governamental secreto da nova ordem mundial para montar uma base subterrânea. I am a direct threat to the entire system. The New World Order, the alien agenda is one and the same. It's world takeover and the decimation of the population of this planet. (17 de janeiro de 1996). Phil Schneider é encontrado morto em seu apartamento no Oregon. Estrangulado por um catéter. Segundo a polícia local, foi um suicídio. Existem outros como ele que foram silenciados por um governo secreto? Nesse caso, quem de nós estaria realmente seguro? A maioria concorda que, caso exista uma nova ordem mundial, ela é composta por membros das sociedades secretas mais conhecidas do mundo. Mas quem são estes homens poderosos? 14 presidentes americanos foram membros da maçonaria, assim como metade dos homens que assinaram a Declaração de Independência. Nas eleições de 2004, os 2 candidatos a presidente eram membros da Ordem da Caveira e dos Ossos da Universidade de Yale. O Grupo Bilderberg é uma reunião anual apenas para convidados das pessoas mais poderosas e influentes do mundo. Para alguns, é apenas um laboratório de ideias. Seus detratores enxergam motivos escusos. Maçons, Caveira e Ossos, o Grupo Bilderberg. 3 apertos de mãos secretos diferentes. Uma única nova ordem mundial. Arquivos confidenciais.